Bom, boa tarde. Dando continuidade ao Meeting HTM, teremos agora uma palestra sobre radiofrequência na estética íntima com a doutora Cleima Bittel-Brown. Ela é o currículo: graduação em fisioterapia, PUC Paraná, mestrado em engenharia de produção, PUC Paraná, especialização em método neuroevolutivo, Bobat, Abradimene, especialização em RPG, Universidade Internacional Permanente de Terapia Manual, Cadeias Musculares, GDS, Fisioterapia Pélvica, docente da pós-graduação de Fisioterapia Pélvica e Estética Íntima Funcional, fisioterapeuta responsável pelo COFIB, Centro de Ortopedia e Fisioterapia Batel, Curitiba, Paraná, e uma das precursoras no uso da radiofrequência na estética íntima. Vamos chamá-la. Bom, obrigada pela participação, pela presença. Vocês viram que eu dou sempre umas mudadas na minha vida ao decorrer desses... Antes eu não tinha como dizer quantos anos, né? Porque a gente vai esquecendo no decorrer, mas agora com o Facebook eles criaram um Face do nosso grupo de turma, então a gente está fazendo 30 anos esse ano, não tem como enganar, né? Então, nesse decorrer desses 30 anos, eu mudei muito. E, por mudar muito, eu sempre estudei nessas mudanças pelve. Então, vocês vão ver que assim, a minha abordagem de pelve é um pouquinho diferente do que a gente viu do colega da palestra anterior, né? A gente vai ver uma coisa assim, mais funcional, até em termos de continência tanto urinária como fecal. Mas o que eu pude ver da palestra dele é que tudo se entrelaça muito, porque essa estética é uma estética que põe a beleza do corpo para essa pessoa se sentir bem, né? E a gente vai encontrar isso muito na estética íntima, em especial. Mulheres buscando por N fatores, né, desde incontinência até outros fatores que a gente vai ver no decorrer da palestra. Então, eu queria que fosse mais assim, um bate-papo. Se vocês quiserem me interromper, interrompam, questionem. A gente trouxe um modelinho, porque... Bom, também, se alguém quiser ser modelo, a gente corta a filmagem e, né, se alguém achar, não, eu quero ser modelo, é só vir e falar comigo, daí que a gente pode trabalhar na modelo real. Senão, a gente trouxe um modelinho ali para mostrar como a gente faz. E como era uma coisa assim mais aberta, né, a gente está acostumado a trabalhar com workshops menores, nos quais as próprias alunas são modelos, né? Mas fiquem à vontade. Então, para entrar no trabalho de radiofrequência, eu andei muito pela parte íntima, feminina e masculina. Hoje eu faço essa união das duas, dando mais ênfase na parte... Deixa eu me adaptar aqui. Na parte feminina. Porém, a gente já tem usado o trabalho da radiofrequência na parte íntima masculina também, mais visando patologia. Tem muita coisa sendo utilizada ainda empiricamente, e eu vou trazer para vocês, de uma forma assim, só colocando as questões, mas tem muita dúvida. Então, algumas coisas da estética íntima não podem realmente ser apresentadas, e eu, como fisioterapeuta, não quero colocá-las enquanto elas não forem algo realmente efetivo, né, e com trabalho científico, com dados científicos. Então, para iniciar esse trabalho de radiofrequência, eu queria centrar um pouquinho mais vocês nessas bases anatomofisiológicas e biomecânicas da pelve. Tá? Como é que tudo isso acontece a nível de região vulvar, região vaginal e perineal masculina? Em especial, a mulher, ela tem toda uma modificação dessa parte vaginal em termos de pH, em termos de saúde vulvar. É isso que a gente tem que enfocar em qualquer procedimento que você vá tomar a nível íntimo. Por isso, vocês vão ver que o que vocês fazem a nível de rosto não pode ser aplicado a nível íntimo vaginal ou a íntimo masculino, né? Bom, essa abordagem, então, com a aplicação de radiofrequência, ela pode ser tanto para a mulher como para o homem. No homem, muito mais em corpo cavernoso, e na mulher, muito mais em grandes lábios. E eu coloco esses slides para a gente ter assim, uma ideia de que
a gente vai ter que estar fazendo uma abordagem por baixo das nossas mãos, como a gente estivesse tocando esses pacientes tridimensionalmente. Tá? Quando você toca uma região vulvar, eu quero que vocês sintam que vocês tocam essa vulva indo até a parte óssea. Tá? O que é que tem por trás dessa vulva, estruturando essa pele e essa mucosa? Nessa base anatomofuncional, aí, ó, a gente vai começar numa estrutura óssea. Essa pelve óssea, ela estrutura essa mulher e esse ser humano em função de que é esse apoio. Desde que o homem se tornou bípede, essa pelve ela é o nosso ponto que nos une em estrutura. Tá? Então, uma pelve que, teoricamente, seria para um ser quadrúpede, se torna bípede, e a gente é bípede porque isso nos deu uma visão diferente do mundo, uma visão pensante do mundo, né? Só que essa pelve ela se verticalizou. E nessa verticalização, ela sofreu muitas mudanças que priorizaram, sobretudo, a pelve masculina, no sentido de que ela vai parir. Ou, se ela não vai parir, ela vai ter essa pelve pronta para levar uma gestação a termo. Né? Por isso, essas diferenças entre a pelve masculina e feminina vêm desde a estrutura óssea. Quando a gente olha uma parte óssea, a gente não sabe especificar se ela é masculina ou feminina, desde que a gente veja essas estruturas e toque essas estruturas. Tá? Olha lá, aqui na pelve, então, a gente vai ter todas as estruturas que vão unir essa parte óssea, formando uma base perineal. Então, por baixo de toda essa estrutura que a gente vai ver em termos musculares, que a gente vai visualizar sob a pele, a gente vai ter um arcabouço ósseo, que vai estar estruturando desde o cóccix até a pube, e na parte lateral pelos isquios. Então, aqui vendo a parte masculina, tá? E aqui, em especial, a parte masculina posterior. É aqui, ó, dessa delimitação posterior de cóccix, que vai estar unindo os isquios e sentindo toda essa estrutura que faz apoio. Aqui, a parte feminina, né, mais aberta, e é exatamente nesse nível aqui que a gente vai começar a trabalhar a parte estética. Mas guardem isso. Depois a gente passa todos os slides para vocês, para ficar claro no final, reunindo tudo. Vendo a parte posterior da pelve feminina. O ângulo, principal ângulo que faz a diferença entre as duas pelves. Tá? Funcionalidade. Chegamos nessas duas pelves diversas, né, que a funcionalidade se une. Então, é o pivô que suporta a parte superior do corpo, em especial uma parte superior que carrega peso. Né? Então, uma pelve que vinha de uma horizontalidade para uma verticalidade, sobretudo agora, ainda transfere para esse esqueleto axial, do esqueleto axial, esse peso para as pernas, sendo a parte de apoio. E parte de apoio que, principalmente, a gente vai observar nas mulheres é uma sobrecarga com abafadas por calcinha, por mods, né? Por muitas mulheres que nos procuram com incontinência. Né? Vai ser um lugar propício para a infecção. Então, a estética íntima colocada aqui não é uma estética íntima só de beleza. Tá? É uma estética íntima, sobretudo, que vai nos dar uma função melhor. Não só de incontinência urinária, mas de flora vaginal. Por isso, a gente tem que ter esse foco, tá? De saúde, sobretudo. Suporte para a inserção de vários músculos e contém as estruturas distais do trato urinário, digestivo e aparelho reprodutor. Não só o trato urinário, como o trato digestivo, vão levar a gente a pensar nessa estrutura vulvar em saúde, como também, e mais do que nunca hoje, elas nos procuram por reprodução.
Tá? E esse aparelho reprodutor não é um aparelho reprodutor que só visa a reprodução. É um aparelho reprodutor que visa também prazer sexual. E hoje, esse aparelho reprodutor, ele divide-se muitas vezes entre um trato anterior, um períneo anterior, que a gente vai estar vendo, como um períneo posterior. Porque muitos dos nossos pacientes hoje na clínica são homoafetivos. E esse respeito ao homoafetivo também deve existir. Não é tão claro aparecer um homoafetivo em busca da estética íntima para mim na clínica hoje. Mas muitos deles buscam por patologia e, sabendo que eu trabalho com a estética íntima, acabam dando uma deixa. Olha, Clima, será que não dá também para a gente ver algo mais com relação à estética? Não só em termos de radiofrequência, que vai ser a nossa abordagem principal, mas também em termos de clareamento, né, anal e vulvar, no caso das mulheres. Tá? Tudo interglobado e solicitando, assim, é um apelo sexual, é um apelo afetivo, mas, sobretudo, é um apelo de saúde. Então, como é que esse períneo se formou? Existem 3 diafragmas no nosso corpo. Tá? E esses 3 diafragmas vêm desde a glote, desse diafragma respiratório e desse períneo. Então, esses 3 diafragmas são zonas altamente inervadas. Tá? E eles constituem esfínteres de sobrevivência. Vocês entendem um pouquinho disso? Olhem, quando a gente nasce, qual a primeira coisa que acontece com o bebê? Ele nasce e chora. Tá? Então, vem essa respiração, que vai dar todo um trabalho respiratório, de diafragma, que vai, sobretudo, fazer uma pressão nesse meu períneo. É aí que começam os problemas e a vida, né? Porque assim, você nasceu, começou a muscular teu diafragma e nunca mais parou de muscular, tá? Você está lá trabalhando, não precisa ir para a academia no final do dia para muscular esse diafragma. Então, ele é extremamente potente em termos musculares e tônico, como a gente vai ver isso lá no nosso períneo. E essa tonicidade diafragmática e de respiração, né, vai ser reproduzida lá no nosso períneo. Essa glote, tá? Que deglute, né? Primeiro ele respirou, tá? E o segundo, qual é a segunda função hegemônica do ser humano? Respirou, deglutiu, mamou, né? Então, é o trazer o alimento para a boca. Então, não é só o deglutir, não é só o engolir, é também toda essa cadeia anterior da mão, ó, que a gente traz o alimento para a boca, certo? E isso leva a encurtamentos musculares, que é muito mais fácil a gente alongar uma cadeia posterior de mão do que uma cadeia anterior, né? Então, e esse tipo de encurtamento de cadeias musculares, de esfínteres de sobrevivência, é o que levam aos encurtamentos, como o diafragma, por exemplo, tá? Ó, olha lá, o pélvico, né? Então a gente tem lá, primeiro, respirou, segundo, trouxe para a boca, terceiro, ficou em pé, né? O ser humano fica em pé. Mesmo os cadeirantes que a gente está vendo aí no nosso hotel hoje, têm uma verticalidade, precisam estar verticais para ver esse mundo mentalmente diferente. Encurtamento posterior de toda essa cadeia. E depois a musculatura pélvica, que, na verdade, há 20, 25 anos atrás, a gente falava muito mais numa função qualitativa. Tá? As primeiras, quantitativas, porque você precisa, por necessidade, respirar, engolir, comer, se nutrir. Né? E o diafragma pélvico a gente colocava como uma função qualitativa. Tá? De qualidade de vida. Hoje, a gente já sabe que não. Ele é incluído também numa quantitativa. Por quê? Porque tem defecação, tem função urinária, né? Tudo dando para ele uma função de quantidade, de necessidade. Então, e a gente aqui falando de mulher um pouquinho, como o nome também ele é grande, né? Mas na mulher um pouquinho mais afastado, ó, ele tem em torno de 10 centímetros e se forma como se fosse um trampolim, uma rede lá embaixo, que sustenta todas as vísceras. Esse trampolim, ele está o tempo inteiro, ó, recebendo o peso dessas vísceras. E pior ainda, na gravidez, né? Mas ele recebe pesos, por exemplo, tosse.
tá? Essa tosse está empurrando esse meu diafragma e dando para ele uma pressão que vai pôr a perder quem? Toda a estrutura colágena que vocês, da parte de estética, vão estar trabalhando mais efetivamente, tá? Eu coloco para vocês porque essa união entre a funcionalidade desse períneo e essa estética está tudo muito interligado. A gente está caminhando para uma nova geração de trabalho que vai nos unir cada vez mais em termos funcionais e em termos de beleza. Por isso que eu coloquei uma beleza funcional, porque quando a gente pensa em diafragma pélvico, quando a gente pensa em estrutura vulvar, em estrutura perineal, a gente não pode falar só de beleza. A gente tem que falar de funcionalidade. E é essa beleza funcional que a gente tem que interligar aqui. E que eu quero que fique claro até daqui a pouco, quando elas levantarem a plaquinha lá de 5 minutos. Tá? Espero que dê. Ó, então, aqui, mais uma visualização para vocês, né? A gente tem toda uma parte glútea, tá? E nessa parte glútea, claro, não só com radiofrequência, mas com N outro aparato fisioterapêutico a gente vai estar trabalhando, né? E essa parte interna, vejam, toda uma parte de musculatura de prazer vaginal, toda uma parte que mantém o meu períneo e toda uma parte que mantém não só o períneo anterior, como o períneo posterior. Então, se você precisa dar uma funcionalidade para o teu paciente, você vai falar para ele, segure um gás. Por quê? Porque quando você pede para ele segurar um gás, ele vai estar fazendo toda a oclusão dessa parte posterior e puxando todo esse períneo para a parte anterior. A musculatura se entrelaça. Tá? Então, a musculatura de pubo vaginal que puxa essa vagina anterior é a mesma musculatura que puxa essa parede do canal anal indo para frente também. Tá? Então, a gente tem toda uma musculatura perianal que segura, por exemplo, gases. Mas essa musculatura perianal ela é incapaz de segurar uma urgência fecal, por exemplo. Tá? Então, a gente tem tudo isso interligado. E, pior, quando a gente for falar da estética íntima, mesmo, a gente vai ter que ver que a gente tem estruturas simpáticas e parasimpáticas atuando nesse canal anal. Então, no início, a gente colocava a radiofrequência ao redor do canal anal. E aí surge um questionamento. Você quer essa radiofrequência para relaxar ou para melhorar essa parte colaginosa? Você quer ela a nível intersticial ou você vai atuar em esfíncter? Se a gente for atuar em esfíncter, cuidado. Por quê? Porque essa temperatura pode levar a gente a piorar essa incontinência fecal. E vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? Então, toda essa musculatura perivaginal e perianal que mantém a estrutura, se vê aqui, ó. Aquilo que eu falei para vocês, ó, tá? Forma o famoso shape, é um laço que vem lá de trás do cóccix e vem para a parte anterior da pelve, tá? Mantendo toda essa estrutura muscular e segurando desde um canal anal, uma parte vaginal e uma estrutura urinária, que no homem se faz da mesma forma, tá? A musculatura feminina e masculina a nível perineal é muito semelhante, tá? Onde a gente tem aqui na frente uma parte clitoridiana, no homem a gente tem a parte masculina. Tudo é muito similar, tá? O membro masculino e feminino muito similar aqui anteriormente. E posteriormente, tudo igual. Nas suas dimensões proporcionais, claro. Então, aqui para ver, ó, tá? Toda a parte anterior, né? E a parte posterior, formando como se fosse uma rede que segura todo esse peso pélvico. Por que o homem tem menos problemas que as mulheres? Porque ele tem uma uretra longa, né? Claro, ele vai ter problemas na fase quando tiver mais idoso, por causa de uma próstata ou por causa de uma incontinência, vai. Mas isso no decorrer do tempo. Nós, mulheres, pelo peso, por essa uretra curta e pelo ângulo que formamos a nível vaginal, a gente sofre muito mais do que os homens. Aqui.
Por cima dessa musculatura perineal, a gente vai ter toda uma estrutura gordurosa, a gente vai ter toda uma estrutura subcutânea, e é nisso que a gente vai estar atuando a nível vulvar, a nível de pele e mucosa. Tá? Então, quando vocês tocarem o paciente de vocês, tenham essa ideia que eu quis passar para vocês até a parte óssea, até a estrutura óssea. Tá? Perivaginal e perianal vai estar indo lá para a parte de pube, de pelve, de isquios. Tá? Essa estrutura óssea que a gente viu tem que estar mentalizada para que vocês façam um bom trabalho. Aqui a parte de inervação, que a gente não vai entrar a fundo, mas se alguém perguntar, vocês foram na palestra da Cleima, qual é a inervação? É nervo pudendo, tá? Tem N ramificações e tal, mas o nervo pudendo é que vai estar inervando tudo, e se tiver alguma denervação, vai ser algum ramo do pudendo. Aqui, esse trabalho que eu falei para vocês de pelve, ele pode ter muito um trabalho anterior e um trabalho posterior, que foi aquilo que eu disse para vocês que está sustentando desde essa continência até essa estrutura vaginal e vulvar. Tá? Olha lá, né? Os opostos da pelve. E isso é muito legal a gente dar para o paciente. Mesmo que vocês façam um trabalho a nível de mucosa, a nível de pele, deem para esse paciente essa consciência de público, essa consciência de pelve. Muitos não têm. E isso vai ajudar a gente lá na frente na evolução desse trabalho vaginal, tá? Por quê? Porque tudo que acontece a nível de pele vai se estruturar também a nível de estrutura motora. Vamos lá. Comecem a ver vulvas. Aqui eu trouxe para vocês um grande fotógrafo, na verdade, ele é um artista plástico, vocês encontram na internet facilmente, e ele que fez o Great Wall of Vagina, que é uma parede que ele montou com moldes ao contrário de vaginas. Tá? Vou dar uma corridinha, tá, gente? Bom, aqui a gente vai estar atuando muito mais a nível de grandes lábios do que de pequenos lábios, vamos entender isso. Por quê? Porque a gente vai estar atuando muito mais numa região onde tem anexos com folículo piloso, com glândulas sebáceas, que vai ser muito mais um retorno para a gente de trabalho do que a nível de mucosa. Pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a uns 5 anos esse papo mude totalmente. A gente já está caminhando para isso. Tá? Mas não temos certeza, então melhor não falar. As alterações da genitália elas podem ocorrer de forma congênita adquiridas ou pelo envelhecimento. Tá? Essas congênitas adquiridas aparecem, mas muito mais pelo envelhecimento, tá? No nosso consultório. E elas vão gerar uma ansiedade, perda de autoestima e insatisfação, levando até a depressão. A estética vaginal tem se tornado uma tendência e causando uma grande melhora na vida sexual da mulher. Na pós-menopausa, a vagina fica menos rugosa, mais estreita e mais seca. E o epitélio vaginal é facilmente lesado. Tá? Por isso, esse cuidado maior nesse tratamento intravaginal. Isso é claro, né, ao decorrer de todo o mundo, né, a pele e a mucosa sempre foram um destaque na esfera psíquica, né? Transformando a gente no como podemos nos estar na sociedade. E a preocupação vem de longa data, né? Desde lá a milenar Cleópatra, né? Com uma alvura, levando agora a rigidez muscular e coloração mais bronzeada. Então, os padrões de estética foram mudando ao longo da história. Né? Aqui, o que a gente vai trabalhar? Tá? Uma lipodistrofia, um excesso, uma falta de gordura no Monte de Vênus, uma hipertrofia ou assimetria dos pequenos lábios. Os pequenos lábios são cirúrgicos. Tá? A gente pode dar uma melhorada nos grandes lábios, melhorando a proporção dos pequenos lábios, com uma radiofrequência, mas os pequenos lábios que incomodam na calcinha, que podem causar transtornos, são cirúrgicos. E é a gente indicada aí ter todo esse grupo, né, trabalhando junto. Excesso ou rarefação de pelos, principalmente flacidez de grandes lábios e em cicatrizes. Muitas vezes cicatrizes anais que trazem transtorno, tá? Vaginais também, pós-episiotomia, tudo isso a gente vai estar tratando no consultório. Aqui uma ninfoplastia,
a radiofrequência não ablativa. Chegamos na radiofrequência e vamos entender. Então, elas são ondas, né, de amplitude e períodos iguais. Então, como é que a gente vai trabalhar? Ó? Dentre toda a radiofrequência ablativa, que a parte médica, a eletrocirurgia e a cauterização conhecem, e mesmo dentro da parte de tumor, a gente vai trabalhar aqui, ó, entre 39 e 45 graus. Na área vulvar, é quase impossível a gente trabalhar 45, 42, tá? O máximo que eu consegui no consultório é 42, e a gente tem bons resultados. Então, a gente vai trabalhar a 37, 38 na parte masculina, e vai trabalhar a 39, 41 na parte feminina, tá? Em grandes lábios. Parte interna feminina, cai um pouco isso, tá? Mas aqui a gente vai ter que objetivar muito bem o que a gente quer, para trabalhar na temperatura certa. Vamos ver. Aqui a radiofrequência terapêutica, aqui como é que ela penetra a nível de tecidos, né? Lá, penetrando em epiderme, derme e tecido subcutâneo, a gente vai estar trabalhando muito mais a nível dérmico, tá? Aqui, né? E olha lá, o que a gente trabalha hoje em dia? A resistiva, que é o que a gente vai ver, a gente vai estar vendo aqui a nossa resistiva, ela não tem nada isolando essa nossa manopla. Então, a quanto a gente vai trabalhar? Na resistiva, a gente vai trabalhar por aqui, ó, tá? 1.2, 2.4, por volta disso, atingindo a temperatura. Então, aí que está o que da questão. Enquanto você vai trabalhar para atingir uma profundidade de tecido colágeno, tá? E em que temperatura você vai trabalhar para melhorar essa flacidez, por exemplo? Porque você pode piorar essa flacidez, tá? Então, trabalhar numa frequência correta, numa temperatura ideal. Então, ó, ela é uma técnica não invasiva de alta frequência que gera calor. Então, o que a gente vai estar tentando? Melhorar a contração das fibras colágenas e estimular uma neocolagênese. Aqui, não vamos entrar em detalhes, tá? Mas a gente tem que estar apoiada na lei de Joule. Por quê? Porque essa quantidade de calor é uma intensidade elevada ao quadrado. A resistência do tecido é que vai ser muito importante para a gente. O que é que a gente vai estar trabalhando a nível vaginal? O que esse tecido vai estar apresentando em termos de impedância? Tá? Então, é muito diferente a gente trabalhar um rosto ou uma nádega, como ele colocou na palestra anterior, e uma vulva, né? É muito diferente a resistência que a gente vai ter de tecido. Para normatizar o que acontece nos fenômenos físicos: vibração iônica, rotação de moléculas bipolares e distorção molecular. Então, de início, o que mais comprova esse aquecimento é a vibração iônica. Então, essa vibração vai ser o movimento iônico, tá? Que vai causar a mais eficiente forma de conversão de energia elétrica em calor. Depois, movimentos de rotação molecular, que as moléculas se alternam, né? Também causando uma rotação do dipolo. Nós somos feitos de água, então essa água vai estar dando um aquecimento efetivo por distorção molecular, para comprovar a radiofrequência, né? Daí, vibração iônica, distorção molecular. Aqui, ó, acontece uma distorção da molécula. Então, são os três efeitos, fenômenos, né, que nos comprovam como que acontece a elevação de temperatura no tecido. Ó, a quantidade aplicada sobre um músculo ou sobre um rosto é muito diferente da região vulvar. E é isso que eu quero que vocês pensem. Ó. Qual é essa qualidade de tecido? Tem musculatura? É um tecido gorduroso? É um tecido colágeno? Tá? Tem um tecido muscular profundo que vai estar estruturando isso? Então, por que a gente tem que trabalhar uma área de região de tecido vulvar em termos de colágeno, respeitando essa musculatura? Porque um sustenta o outro. Tá? Aqui a elevação de temperatura, de taxas específicas, também não vou entrar em detalhes, né? Com o aumento da temperatura interna, ocorre uma vasodilatação capaz de manter em atividade fenômenos biológicos tissulares. Tá? Tudo isso estruturadinho a nível de literatura, porém, muito pouco a nível vulvar. Então, em tudo isso que eu vou colocar para vocês de literatura, fica o meu pedido. Façam polos de trabalho nas suas regiões, vamos trocar,
vamos trocar pacientes, vamos trocar experiências para a gente fundamentar cada vez melhor isso. Tá? Ó, efeito térmico, reorganização do colágeno, fibroblastos aquecidos, que a gente vai estar atuando a nível masculino. Tá? Aqui, as heat shock proteins, que também cabe uma aula só a elas, tá? Estruturando o que é que acontece a nível de tecido colágeno. Como é que esse efeito térmico acontece? Hiperimia, aumento da elasticidade, aumento do sistema nervoso parasimpático. Tá? Então, aqui, vamos atuar a nível de simpático ou parasimpático? Canal anal, cuidado. Esfíncter anal interno, cuidado. Toda essa parte anatômica vulvar tem que ser muito bem vista para você ter o efeito que você quer. Aqui a gente vai atuar em diferentes níveis, né? Mas principalmente aqui, ó, aumenta a temperatura e extensão da fibra conectiva. Como que vai ser a indicação na região pélvica? Desde flacidez, né, até fibrose recente ou tardia, cicatrizes, aqui eu pulo, que não é tão, adiposidade localizada, edema, mas mais aqui, ó, flacidez, fibrose recentes, abscessos, podemos trabalhar observando qual é o grau desse abscesso. Tá? Contraindicações absolutas, com cápsulas hormonais, pacientes com transtorno de sensibilidade, isso é muito complicado. Se o paciente não suporta 37 graus, 38, e você tem que trabalhar 41, desista, porque você não vai conseguir atingir o objetivo. Aqui as doses, tá? A gente vai trabalhar nesse nível aqui, ó, de 39, 40, tá? E aqui, ó, aqui um moderado e não desagradável para o masculino, a nível de pênis, peniano. Então, uma boa evolução dependerá da avaliação de um registro fotográfico, que agora eu estou me estruturando, tá? De uma preparação do teu paciente, desde pele até emocionalmente, o que é que você vai trabalhar e qual é o objetivo dessa paciente. Tá? Porque como é um nível estético também, o que ela procura de você? Ela quer só melhorar essa incontinência ou ela quer uma melhora visual? Tá? Ó, indicação na íntima funcional. Flacidez, gordura de monte de Vênus, vaginismo, dor pélvica. Então, aqui a gente vai entrar como adjuvante, tanto na incontinência urinária como fecal, como nas dores pélvicas. Tá? E esse é o grande quê da questão dessa união entre a estética e a funcionalidade na fisioterapia. Doenças de Peyronie no homem, vamos dar uma parecidinha rápida do que é isso, e diminuir as placas fibróticas nos corpos cavernosos, já visto em ultrassom a melhora. Tá? A temperatura, né, a gente vai trabalhar em 40 e 42 graus, numa frequência de 1 ponto pouco, 2,4, ou para uma fibrose também, atingindo 37 a 38 graus. Aqui na doença de Peyronie, ó, a gente vai atuar nessa placa fibrótica, e essa placa fibrótica vai diminuir, melhorando o desvio peniano da patologia. Aqui na flacidez de grandes lábios, né, a gente vai estar vendo, aqui a gente trabalhou um lábio diferente do outro, um lábio sem trabalhar o outro, só para mostrar já o trabalho. E aqui, ó, na avaliação, daí aqui que é a parte das pacientes, né? Então, ó, a gente vai estar trabalhando a nível de grandes lábios nessa parte de caudal para cima, tá? A gente vai mostrar no modelinho daqui a pouco. Aqui é uma paciente na terceira consulta, ó, não é nada miraboloso, não é nada como a gente viu a nível de sobrancelha, lindo, maravilhoso, mas é o que a gente consegue melhorar em pacientes de 60, 70 anos. Tá? E a gente fala, não melhora o colágeno, melhora, melhora. E a autoestima melhora muito mais. E o grau de melhora que dá em termos de continência é muito legal de ver. Aqui, ó. Tá? Na avaliação, né? Aqui depois de uma terceira consulta, ó, a gente vai tomando forma. E o mais legal é que, assim, às vezes a paciente te procura, por exemplo, eu estou fazendo um tratamento hormonal, tá? E esse tratamento hormonal fez um aumento clitoridiano, tá? E ela está extremamente insatisfeita com isso. Ela melhorou a parte vaginal, ela melhorou o vigor, ela melhorou o libido, tá? Mas ela está insatisfeita
com o aumento desse clitóris. Então, você propõe para ela, ó, vamos trabalhar um pouquinho esses grandes lábios, fazendo um aumento desses grandes lábios, dando uma homogeneidade. A foto dela não tem porque ela não me disponibilizou. Mas, assim, é muito evidente, você vê uma melhora visual. E isso dá um conforto muito grande para a paciente. Tá? Então, são patologias levando a gente para a área de estética. Vocês podem ver que, desde o começo, a gente não falou nada em termos de só estética. Né? Por quê? Porque, a nível vulvar, a gente vai ver muita patologia associada. Ó, tá? Aqui, ó, o aumento, né, dos grandes lábios. Aqui, ó. Olha como era aqui a estrutura colaginosa e olha como fica. Tá? Isso dá um up muito bom para o paciente, em termos de conforto, até assim, diante do parceiro, diante da vida sexual, afetiva. Ó, aqui também. Ó. Essa foto não está legal, mas tem uma um pouquinho melhor aqui. Ó. Tá? Aqui. Então, essas são as fotos que eu trouxe, né, e que me pode já libero para a pergunta. Mas assim, essa funcionalidade que eu pus para vocês e que eu quero que vocês tenham em mente é principalmente por quê? Porque a gente tem que cuidar muito com uma estrutura vaginal em termos de pH, em termos de mudança de pH, em termos de saúde vaginal. Então, tudo isso que nós estamos trabalhando ao redor vai melhorar o interno? Vai. Mas o critério da gente é em que frequência e em que temperatura. Tá? Vale. Então, eu acho assim, quando a gente trabalha, pelo menos na minha prática, quando a gente trabalha em termos de grandes lábios, a gente quer melhorar, não em termos de retração, a gente quer volume. Tá? Então, a temperatura que a gente tem trabalhado é em torno de 41, 42. As pacientes não suportam 42. Tá? Aqui, né? Essa parte baixa. Nela, ó, a gente precisa dar continuidade, e principalmente nessa região baixa aqui. Tá? Porque assim, eu percebo que melhora muito. A minha busca não é retração. É que assim, é difícil falar de algumas pacientes, porque são pacientes realmente muito idosas, sabe? Então, o up que a gente consegue em termos de melhora visual para ela, muitas vezes não é o que para a gente satisfaz, mas para ela é bom. E, principalmente, porque a gente quer, a nível de grandes lábios, melhorar essa estrutura de colágeno mesmo, para dar para ela essa estrutura de segurança, porque todas essas que eu mostrei, exceto uma ali que tem vaginismo, são pacientes de incontinência urinária. Tá? Então, a gente trabalha melhorando a continência. Algumas eu tenho feito o trabalho intravaginal para melhorar essa retração. Tá? Melhora, mas assim, eu vejo que, além de melhorar a retração intravaginal, se você procurar melhorar a parte de volume externo, melhora também a incontinência. Nada de trabalho científico. Nada. Tá. E se tem trabalhado intravaginal? Mas assim, ó, não é segurança. Não. Sabe por quê? Porque assim, a gente é posto em prova todo dia. E assim, agora mesmo a gente estava num trabalho no exterior e um dos colegas, que é um bambambam, chefe da universidade, falou: intravaginal, a gente está tentando montar umas ponteiras para trabalhar intravaginal, mas a gente tem muita dúvida ainda. Principalmente... então, mas assim, no vaginismo, a segurança trabalhe numa temperatura menor. Ó, por exemplo, né, no perroni, a gente trabalha em 37, 38, tá? Para o vaginismo, 38, 39, tá? Mas de canal anal? Canal vaginal? Veja. Então, olhe, assim, dentro da minha experiência prática, e agora eu estou fazendo um trabalho em dor mesmo, uma experiência em dor,
A radiofrequência ainda é questionável, como que a gente vai estar trabalhando com ela para essa função vaginal em termos de relaxamento. Por quê? Porque nela a gente vai estar trabalhando a tecido colágeno, tá? Ninguém está falando em termos musculares. E quando a gente vê uma retração vaginal, como você está falando, a gente vai ter que atuar a nível de muscular. Tá? Então, talvez a gente precise trabalhar um pouquinho mais profundo nisso. Tá? E o que eu percebo a nível vaginal é que a radiofrequência intravaginal vai me ajudar menos. Não posso falar bem dela. Vim para falar de radiofrequência, mas assim, é a experiência na prática, né? Então, assim, ela pode ajudar a gente a nível vulvar? Pode. Externo? Pode. A nível de colágeno? Pode. Mas intravaginal, eu ainda questiono, tá? A gente até está vendo uma ponteira intravaginal para trabalhar, mas eu percebo que, se você dá essa percepção da paciente de relaxamento, de toque, de ponto gatilho, tá? Onde é que está esse ponto gatilho muscular de dor? Você melhora muito mais do que usando uma radiofrequência. Agora, vocês me pediram que eu fizesse a palestra, eu vou fazer um pedido para vocês. Acho que não um pedido, uma cobrança. Comecem a estudar mais nas suas cidades, nos seus lugares, e vamos conectar, ó, tá? Quanto mais estivermos juntas nessa área estudando, melhor será. Eu coloquei para vocês uma mínima experiência minha, que eu quero que vocês ponham na prática e que a gente troque figurinha, ideia, paciente, casos, vaginismos, disparonias, enfim, tudo que vocês tiverem, vamos trocar, tá?